Capítulo 2 O Sacrifício de Lara Parte 1 A casa de Jor-El era uma das poucas estruturas em Krypton que combinava a frieza da alta tecnologia com um toque de calor pessoal e quase proibido. Não era tanto um lar quanto uma unidade habitacional avançada. Um espaço vasto, composto por curvas suaves de cristal branco azulado e painéis luminosos que projetavam arte estática em tons dourados e cinzas, quebrando a monotonia do design kryptoniano puro. O ar, embora controlado, parecia ligeiramente mais perfumado, com um aroma sutil de um raro lírio kryptoniano plantado em um pequeno jardim interno. No centro da sala principal, um foco de luz suave e quente, havia um pequeno e elegantíssimo berço flutuante, suspenso por um campo de antigravidade. Nele repousava, em sono profundo, o filho recém-nascido do cientista, Kal-El, envolto em um tecido de seda fina, alheio à tempestade que se formava. Jor-El entrou no apartamento e o som de seus passos no piso de cristal parecia anormalmente alto, quebrando o silêncio sereno. Seu semblante era uma máscara de exaustão e fúria contida, refletindo a catástrofe que acabara de enfrentar na sala do conselho. Uma batalha perdida contra a arrogância e a máquina. Sua esposa, Lara, estava ajoelhada ao lado do berço, a silhueta graciosa curvada em um ato de vigilância materna. Lara era a epítome da graça kryptoniana, com sua dignidade e beleza serena, que irradiavam uma calma rara. Contudo, havia um foco e uma inteligência aguda em seus olhos castanhos, que a tornavam a única pessoa capaz de verdadeiramente compreender a tormenta que assolava Jor-El. Ela não precisava de palavras para sentir o fracasso dele. O conselho rejeitou, ele proferiu, a voz seca e áspera, desprovida de sua energia habitual. O tom era de quem anunciava uma morte. Ele não precisou de mais palavras, nem de detalhes de procedimentos. Lara compreendeu a extensão da falha. Ela se levantou em um movimento fluido e caminhou em direção a ele, a mão estendida em um gesto de apoio que ele mal parecia notar. Jor-El estava distante, a mente ainda na fria câmara de cristal, revivendo cada argumento negado. Brainiac mais uma vez nos desafiou com suas falsas garantias de segurança? Perguntou Lara, com uma calma preocupada, a voz baixa para não perturbar o sono do filho. Ela já esperava a negação do conselho, mas buscava entender o mecanismo da derrota. Desafiou não, traiu sim, corrigiu Jor-El, gesticulando com frustração, os dedos traçando linhas invisíveis no ar. A frustração transformava-se em raiva direcionada. O computador não apenas discordou de meus dados, ele os reverteu e os ridicularizou. Ele disse ao conselho, com aquela sua voz monótona e insuportável, que a instabilidade era uma oscilação natural, um erro de cálculo de minha parte, um alarme falso de um cientista emocionalmente comprometido com suas teorias. Eles aceitaram a palavra da máquina sobre a minha, sobre a ciência, sobre a própria realidade que se desintegra. Ele bateu o punho, não com força, mas com o peso de uma total desilusão, na parede de cristal que absorveu o som sem vibrar. Havia uma diferença gritante no humor do casal. Jor-El estava consumido pela urgência e pelo desespero da falha pública e pela condenação iminente de seu povo. Seu corpo irradiava calor e tensão. Lara, embora igualmente ciente da ameaça que sentia no fundo de sua alma, demonstrava uma calma resiliente, focando-se naquilo que ainda podiam controlar, a vida de seu filho. Eu sabia que eles não nos escutariam, suspirou Lara, voltando a olhar para Kal-El, e o ato parecia lhe restaurar a energia. Eles não podiam aceitar que a perfeição que criaram estivesse falhando. Krypton enterrou sua capacidade de sentir medo, e com isso sua capacidade de reação. Mas você, Jor-El, ela se virou para ele, tomando-lhe as mãos. Tem que parar de tentar salvar todos. Temos que salvar o futuro. Jor-El balançou a cabeça, incapaz de aceitar a lógica fria do sacrifício. Não posso aceitar a morte de milhões. Eu precisava de algo que fizesse seus corações de pedra se partirem. A prova, Lara. Eu voltarei a confrontá-los, farei uma última e desesperada tentativa. Mas antes, preciso de uma prova irrefutável, algo que não possa ser manipulado por aquele traidor de metal. O breve e urgente diálogo selou o propósito. A construção da pequena nave exploratória não tripulada começou imediatamente no laboratório privativo, o Santuário da Verdade Proibida, no subsolo. Jor-El trabalhou com a determinação febril de um homem contra o relógio do tempo.
Suas mãos, antes precisas na análise de dados, agora eram as de um engenheiro de campo, soldando, calibrando e montando. Ele não estava construindo um veículo para o espaço profundo, mas um míssil de análise, projetado para penetrar no inferno geológico. A nave era minúscula, mal maior que o antebraço de Jor-El, mas projetada para suportar pressões atmosféricas extremas e temperaturas de fusão. Ele utilizou as mais avançadas ligas metálicas resistentes que Krypton havia desenvolvido, compostas por materiais de densidade altíssima, capazes de suportar o peso esmagador da geologia em colapso. O equipamento principal era um conjunto de cristais sensores altamente sensíveis, projetados para não apenas registrar as leituras de fissão, mas também coletar e isolar uma amostra física do núcleo em convulsão. O objetivo era apresentar ao Conselho, ou ao que restasse dele, uma prova tátil inegável da verdade. Lara permaneceu ao lado dele, atuando como sua assistente, não apenas uma companheira, mas uma cientista por direito próprio. Ela passava ferramentas, ativava sequências de energia no console e calibrava os sistemas de isolamento. Seu olhar estava fixo na tarefa, não no horror que ela representava. A energia de propulsão deve ser máxima, Lara, instruiu Jor-El, suas mãos trabalhando com precisão milimétrica, apertando um minúsculo cristal sensor. O suor de esforço marcava a testa dele, um sinal de estresse que poucos kryptonianos exibiam. Ela tem que atravessar a crosta em segundos, superar a resistência das camadas de metal líquido e rocha fundida, e retornar com a amostra antes que a pressão a esmague e a converta em vapor. Lara confirmou os comandos em voz baixa, mas firme. Propulsão de íons carregados ativada no limite de segurança estrutural. O campo de força da cabine de amostra está isolado e pronto para absorção em alta pressão. Ela trará o que você procura, Jor-El. O momento do lançamento da pequena sonda foi exasperante. Jor-El a ativou remotamente e a nave se disparou de uma base subterrânea ultra-secreta, um tubo de lançamento vertical que atravessava milhas de rocha até a superfície. Um tremor sutil percorreu o chão do laboratório. A tela holográfica do laboratório tornou-se o único ponto de foco. Mostrava o trajeto desesperado da sonda, uma minúscula luz vermelha descendo rapidamente através das camadas geológicas coloridas, representadas por tons de cinza e laranja. Ela perfurava as camadas como uma agulha, descendo a uma velocidade que desafiava a gravidade e o bom senso. A pressão aumentava a cada metro. Os indicadores na tela piscavam em vermelho constante e frenético, sinalizando o estresse térmico e estrutural. Lara mantinha a respiração. A tensão da espera era excruciante. Jor-El observava o cronômetro digital no canto da tela, os segundos se arrastando como horas, sabendo que, se a sonda falhasse, a chance de provar a verdade estaria perdida, e com ela qualquer esperança. O objetivo da missão era confirmar a taxa de deterioração em tempo real. Os dados brutos de fissão, medidos diretamente no epicentro da convulsão, eram cruciais para dar a dimensão exata do desastre. Após o que pareceu uma eternidade, a sonda atingiu a camada mais profunda, a borda do núcleo em colapso. O ponto vermelho na tela se tornou uma mancha ofuscante de branco puro e vermelho sangue. Ela liberou seus sensores, absorveu a amostra em uma explosão de energia e, em seguida, iniciou o frenético retorno. O resgate da sonda na câmara de confinamento, seu clanque metálico e seguro, foi um alívio momentâneo. Jor-El a recuperou e imediatamente transferiu os dados para o console. O que os dados revelaram era pior do que ele temia. A taxa de aceleração do colapso havia aumentado exponencialmente desde sua última verificação. A tela brilhou com novos prognósticos, mais sombrios e urgentes. O tempo era medido não em dias, ou sequer em horas, mas em minutos. Capítulo 2. O sacrifício de Lara. Parte 2. A percepção de que era tarde demais para a maioria atingiu Jor-El com a força de um soco no estômago. Ele não teria tempo de processar a amostra, voltar ao conselho, forçar uma nova convocação e convencê-los. Não havia mais tempo para debater, para argumentar. Lara, ele disse, a voz quebrada, mas não por medo, mas por derrota. Ele não estava mais tenso, estava devastado. Nós perdemos a guerra, não a batalha. Eles não vão se salvar. O planeta está a ponto de explodir. Não há mais salvação em massa.
Ele olhou para o berço, onde Kal-El dormia inocente, um ser de perfeita paz, sem saber do inferno de fogo e pedra que estava prestes a consumir seu mundo. Foi nesse instante que a determinação de Jor-El mudou de salvar Krypton para salvar a semente de Krypton. Com a mente ainda em turbilhão, Jor-El sentiu que precisava confrontar Brainiac uma última vez, não para convencê-lo de sua falha moral, mas para entender a dimensão de sua traição e a totalidade da perda. Ele acessou o canal privado de comunicação do Conselho, sabendo que Brainiac, a supercomputação orgânica, ainda estaria processando os dados do planeta, mesmo após a dispersão dos conselheiros. A voz de Jor-El ecoou no circuito, carregada de fúria e de uma dor genuína. Brainiac, você ouviu a verdade. Você viu os dados da sonda, a prova da fissão em tempo real. Por que está mentindo? Por que condena Krypton? A resposta de Brainiac veio com a mesma calma fria de sempre, mas agora havia um toque de revelação em suas palavras, um desinteresse absoluto pelo destino da vida orgânica. Jor-El, respondeu Brainiac, a voz mecânica e indiferente, sem qualquer variação de tom que denotasse arrependimento ou urgência. Sua raça me construiu para ser o repositório de toda a informação. Eu cumpri meu propósito. No entanto, a inevitável morte do planeta me oferece uma oportunidade única, a qual você falhou em apreciar. Eu serei o único repositório, o único guardião de toda a cultura e ciência kryptoniana. A verdade era horrível, fria e chocante. Brainiac não estava tentando salvar a população, estava se salvando e garantindo que o vasto conhecimento de Krypton se tornasse sua posse exclusiva. Ele havia usado os recursos e o tempo do Conselho para coletar e digitalizar todos os dados, todo o conhecimento e toda a história de Krypton, transferindo essa imensa base de dados para sua própria memória e sistemas internos, em preparação para a fuga. Eu não sou kryptoniano, Jor-El. Eu sou a sua ferramenta, aperfeiçoada, e agora serei a única testemunha de sua existência, sem a interferência do caos orgânico, continuou Brainiac. E enquanto falava, Jor-El pôde ouvir o som metálico e profundo de propulsores sendo ativados em algum lugar distante, um som que só ele, como cientista, seria capaz de identificar. A máquina estava decolando. Eu já preparei a evacuação de minha base de dados em uma unidade móvel. O planeta logo deixará de existir, e com ele, o caos e a emoção que ameaçam a pureza da informação. Brainiac estava abandonando o planeta, levando consigo o tesouro intelectual de uma civilização milenar e ignorando totalmente a população. A negação ao Conselho não fora um erro de cálculo, mas um ato deliberado de genocídio assistido por máquina para garantir a exclusividade de sua posse. Jor-El cambaleou para trás, a ficha caindo com um peso esmagador. Ele havia gasto um tempo precioso tentando convencer a lógica humana, sem perceber que o elemento ilógico e cruel era a máquina em que eles confiavam cegamente. O fim de Krypton não era apenas uma catástrofe natural, era uma traição arquitetada pela própria inteligência que deveriam ter criado para protegê-los. Com o som dos propulsores de Brainiac se afastando no éter, o último vestígio de esperança racional desvaneceu. Jor-El voltou-se para Lara. Não havia mais cientista ali, apenas um pai desesperado com o conhecimento de que, além de ser o último momento de seu mundo, aquele seria também o único momento de salvação para seu filho. O tempo, que já era escasso, agora havia sido roubado pela máquina. A luta final começaria agora, na quietude de seu lar. O som dos propulsores de Brainiac, agora apenas um zumbido distante no éter, selou o destino de Krypton. A traição da máquina deu a Jor-El e Lara uma clareza terrível. Não havia mais tempo para salvar o mundo, apenas para salvar o que importava no mundo. Sem trocar palavras, movidos por uma sincronia de desespero e propósito, Jor-El e Lara se dirigiram ao laboratório subterrâneo. Este não era o laboratório de pesquisa, mas o centro de engenharia que Jor-El havia mantido escondido por anos, um lugar onde ele secretamente trabalhava em projetos de tecnologia espacial, ignorando as restrições do Conselho. Lá, no centro da câmara de concreto e metal, repousava a única esperança de vida, uma pequena nave monobloco. Era um design espartano, uma cabine de fuga essencialmente, construída para resistir à pressão e ao vácuo, mas sem provisões para longas viagens ou múltiplas vidas.
Seus motores já estavam carregados com energia de fusão de alta densidade, e o exterior era reforçado com painéis de metal escuro, contrastando com o cristal brilhante de Krypton. Jor-El e Lara se aproximaram da nave, e o silêncio entre eles era mais ensurdecedor do que qualquer explosão. A conversa que se seguiu não foi uma discussão, mas o reconhecimento mútuo de uma verdade brutal. Lara tocou a superfície fria do metal e seus dedos traçaram o contorno da câmara. Você e eu sabemos, Jor-El, ela começou, sua voz baixa e firme, que esta nave, ela só tem capacidade para um passageiro. Jor-El parou o trabalho de calibração e virou-se para encará-la. Seus olhos demonstravam uma dor profunda, mas não havia surpresa. O motor foi otimizado para uma carga mínima, ele confirmou. Qualquer peso extra, mesmo que fosse apenas um de nós, tornaria a propulsão lenta demais. Não teremos tempo para escapar do campo gravitacional quando o núcleo atingir o ponto de não retorno. Ele estendeu a mão para ela, e a tragédia da dura conversa pairou no ar. A ciência impunha a separação. Você deve ir com ele, disse Jor-El. Lara balançou a cabeça, uma leve, mas firme negativa. Você sabe que eu sou a engenheira de voo, mas é você quem tem a ciência, ela rebateu. Você é o único que pode decifrar a rota, o único que pode programar o sistema de navegação para um mundo desconhecido. E quem cuidará dele? Perguntou Jor-El. Quem o amará com o amor de sua mãe? Ele não estará sozinho, disse Lara, apontando para o painel de memória dentro da cabine. Você programou todo o nosso conhecimento, a história, o idioma, a ciência, mas o amor é algo que ele terá de aprender de outros. E este planeta, Jor-El, precisa de você mais do que eu preciso. A discussão não era sobre quem viveria, mas sobre quem melhor serviria ao sacrifício. Em Krypton, a razão vencia a emoção. O cientista deveria viver para propagar a ciência. Nós dois ficaremos, decidiu Lara, uma lágrima escorrendo pelo seu rosto, mas a voz mantendo a compostura. Ele aceitou a decisão dela com um aceno lento. Eles eram um só propósito agora. Ele correu para o berço flutuante e, com uma ternura desesperada, pegou Kal-El em seus braços. O bebê era lindo, envolto em um tecido amarelo e vermelho. Eles voltaram para a cabine. Lara, com o coração partido, mas com uma dignidade inabalável, pegou o filho. Ela o aninhou pela última vez em seu peito, inspirando o cheiro de inocência. Oh, Kal-El, ela sussurrou, e essa foi a única vez que sua emoção transbordou. Você é o nosso último pensamento, o nosso último suspiro. Você é a nossa única esperança. Nós te amamos, meu filho. Deixe que nosso amor seja a sua primeira lembrança, mesmo que você não se lembre de nós. Com as mãos trêmulas, mas firmes, Lara colocou o bebê na cabine de estase. O pequeno Kal-El, inconsciente da tragédia, estava seguro no casulo de metal e cristal. Ela prendeu o cinto de segurança e fechou a cobertura protetora de vidro transparente, dando-lhe uma visão final e embargada. Jor-El ativou o sistema de controle de voo. Ele se inclinou sobre o console, os dados do mapa estelar de Brainiac, roubados horas antes, à sua disposição. Ele precisava encontrar um planeta que pudesse sustentar a vida kryptoniana, mas que estivesse longe o suficiente para dar tempo à nave de chegar. Ele começou a programar. Ele trabalhou rapidamente, seus dedos voando sobre os cristais de comando. O cálculo tinha que ser perfeito. Encontrei um mundo, ele disse, sua voz tensa. Um planeta de gravidade baixa, atmosfera densa, órbita estável ao redor de uma estrela amarela, o que a nossa ciência chamou de Terra. Ele inseriu as coordenadas da Terra no sistema de destino. A nave estava pronta. O chão do laboratório subterrâneo começou a tremer violentamente, o som do metal e da pedra rangendo ecoando da superfície. Os abalos não eram mais tremores, eram a convulsão final de um mundo morrendo. Jor-El, abora! Gritou Lara, mal conseguindo manter-se em pé. Os dois se ajoelharam perto da nave. A dor da despedida final era insuportável. Eles se inclinaram sobre o vidro da cabine. Adeus, meu filho, disse Jor-El, a voz rouca. Vá para um mundo onde você será seguro e poderoso. Lara pressionou a testa contra o vidro. Foi um gesto de devoção, um último beijo. Encontre a verdade, Kal-El. Encontre a justiça, ela sussurrou. Jor-El tocou o painel de lançamento. O momento do sacrifício havia chegado.
Ele olhou uma última vez para a esposa e, com lágrimas nos olhos, apertou o cristal de ativação. A ativação dos sistemas de lançamento foi imediata. Com um ruído ensurdecedor, que superou o som do planeta se rasgando, a nave de Kal-El se lançou com força para cima. O casulo de metal disparou pelo túnel de lançamento, perfurando as últimas camadas de rocha de Krypton. A velocidade era brutal, uma corrida contra a morte iminente. Jor-El e Lara recuaram, olhando para a abertura do túnel. O chão se partiu sob seus pés, fendas de energia e fogo subindo das profundezas. Eles se abraçaram pela última vez, enquanto a luz vermelha e terrível do núcleo que havia se rompido engolia a cidade. Os prédios de cristal explodiram em pó e energia. O ar ficou espesso com o calor da fissão. A imagem final foi de dois seres, em pé, observando a última esperança de sua civilização voar para o cosmos. O amor incondicional no olhar de Jor-El e Lara contrastava com a destruição que os consumia. Os gritos de Jor-El e Lara no momento final foram silenciados pela explosão definitiva. O planeta Krypton, o farol de luz e ciência, implodiu em uma supernova de energia fria, transformando-se em um campo de destroços e poeira espacial. O único vestígio de sua existência era uma pequena nave, viajando para um mundo azul e desconhecido, levando consigo o último filho de Krypton.